Bom, pessoal, vamos lá para a resolução da questão de número 28, da página 88 aí do livro de vocês, que diz o seguinte: verifique se os pontos a seguir são colineares. Olha só, o que são pontos colineares? Pontos colineares são pontos, que pertencem a uma mesma reta. Então, a gente tem aqui o ponto A de coordenadas 3 e menos 5, o ponto B de coordenadas menos 3 e 3 e o ponto C de coordenadas menos 1 e menos 2. Lembra o seguinte, uma condição necessária, uma condição que dá a validade que pontos são colineares, é que o determinante entre eles seja igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o determinante desses pontos aqui e verificar se é ou não igual a zero. Então, vamos lá. Ó. Lembra que o determinante a gente sempre faz entre barras. E como é que a gente monta esse determinante? A primeira coluna é sempre composta das coordenadas x de cada ponto. Então, quem é o x de A? 3. Quem é o x de B? Menos 3. Quem é o x de C? Menos 1. A segunda coluna é composta, justamente das coordenadas y de cada ponto. Quem é o y de A? Menos 5. Quem é o y de B? 3. Quem é o y de C? Menos 2. E a última coluna é sempre composta de números uns. Para resolver esse determinante, a gente usa um métodozinho. Ó. A gente duplica, ou seja, repete essas duas primeiras colunas aqui do lado, dessa maneira. E agora nós vamos traçar as nossas diagonais principais e diagonais secundárias. Olha só, a diagonal principal, você sempre começa do primeiro número do determinante. Olha para o primeiro número e traça a primeira diagonal principal, que vai ser essa aqui, ó, que é justamente 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 1, que é o próprio 9. Logo após o próximo número, traça a próxima diagonal principal, que vai ficar 5 vezes menos 5 vezes 1, que é menos 5 vezes menos 1, que é o próprio 5. E aí, o próximo número, nós temos a nossa última diagonal principal, que é 1 vezes menos 3, que é menos 3, menos 3 vezes menos 2, que é 6 positivo. Agora, nós vamos traçar as nossas diagonais secundárias. Você olha para o último número do determinante e traça a primeira diagonal secundária. Traçando a primeira diagonal secundária, nós temos 1 vezes 3, que é o próprio 3. 3 vezes menos 1 é menos 3. E aí, ó, o próximo número traça a próxima diagonal, que vai ficar 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes menos 2, menos 6. E aí, o próximo número a gente traça a nossa última diagonal secundária, que vai ficar menos 5 vezes menos 3, que é 15 positivo, vezes 1, que é o próprio 15. E sempre, gente, o determinante é os valores da nossa diagonal principal menos os valores da nossa diagonal secundária. Então, quem são os valores da nossa diagonal principal? 9 mais 5 mais 6, né? O menos, ó, lembra que esse menos aqui é da fórmula, por isso que aqui a gente está colocando entre parênteses, né? O menos todos os valores da nossa diagonal secundária. Observa só, 9 mais 5 é 14, 14 mais 6 é 20, né? Aí nós temos aqui menos, né? Menos 3 menos 6 é menos 9 e menos 9 mais 5 é 6 positivo. Só que como tem o menos, ó, menos com mais vai dar menos. Então, ó, 20 menos 6 é 14. Olha só, o número que vale esse determinante é 14. E 14 a gente sabe que é diferente de zero. Logo, como esse determinante não deu igual a zero, esses pontos eles não são colineares, ou seja, eles não pertencem a uma mesma reta. De mesma maneira, nós vamos fazer aqui, ó, para os pontos da letra B, novamente montando nosso determinante, com a primeira coluna as coordenadas x de cada ponto, a segunda coluna as coordenadas y de cada ponto e a última coluna sempre sendo igual a 1, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar, novamente as duas primeiras colunas e fazer o nosso método. Olha para o primeiro número do determinante, traça a primeira diagonal principal, que vai ficar 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1 é o próprio 3. Segunda diagonal principal, menos 1 vezes 1, que é menos 1 vezes 4, menos 4. A próxima, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 5, que é o próprio 15. Agora, diagonal secundária, olha para o último número e começa a traçar a primeira. 1 vezes 3, que é 3, 3 vezes 4 é 12. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 5 é o próprio 5. Menos 1 vezes 3 é menos 3 vezes 1 é menos 3. Aí, vamos lá de novo, determinante, ó. Valores da diagonal principal menos os valores da diagonal secundária. Então, ó, quem é principal aqui? 3 menos 4 e mais 15. É o menos da fórmula, ó, não se esquece. 12 mais 5 menos 3. Olha só.
3 menos 4 é menos 1. Menos 1 mais 15 é o próprio 14. Aí nós temos menos, né? 12 mais 5 é 17. 17 menos 3 é 14 positivo. Só que como tem um menos aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, ó, 14 menos 14 a gente sabe que é 0. Olha só, o determinante deu igual a 0. Então, se o determinante deu igual a 0, esses pontos, eles são o quê? Colineares. Isso mesmo, gente. Então, essa foi a resolução da questão de número 28 aí da página 88 do livro de vocês.